Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Dia do Senhor, o grande Dia do Senhor. Havia um outro dia do Senhor que era o sábado, em que o povo eles guardavam o sábado, mas não é desse dia que eu vou falar do Dia do Senhor, em que ele anunciou também no Velho Testamento. E vamos ver como é muito interessante este dia, que também vai ser falado dele no Novo Testamento. No judaísmo, o Velho Testamento ele é conhecido como Primeiro Testamento. Olha só, então eu vou fazer algumas leituras rápidas nesse comecinho, mas depois vai ficar muito interessante. Então acompanhe até o final que vai ter revelações aqui extraordinárias. Então olha só, para começar, vamos lá com Isaías capítulo 13, versículos 9 e 10. Ele diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha só, então aqui fica claro que este dia do Senhor não é o sábado. Eles estavam se referindo a um dia específico. Nós vamos ver ao decorrer aqui do Velho ou do Primeiro Testamento que dia é esse, que também vai ser falado no Segundo Testamento. Ezequiel capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprimem, como dizes, o que eles veem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Joel capítulo 1, versículos 14 e 15. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Então olha só, o próprio Joel aqui dizendo que o dia do Senhor estava perto ainda lá daquele tempo de Joel, ele dizendo que o dia do Senhor estava perto. Mas vamos ver mais o que iria acontecer neste dia do Senhor. Olha só, tocai a trombeta em Sião. Aqui, Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Joel então estava anunciando que o dia do Senhor estava próximo. Joel ainda no capítulo 2, versículos do 28 ao 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei, então não é só um dia, é naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então lembra que quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto, houve trevas sobre a terra, o sol não deu a luz, ficou tudo escuro naquele dia. Pois é, olha que interessante, como antes do dia do Senhor, essas coisas aconteceram também no dia que foi um sinal na crucificação de Cristo, foi um sinal. E olha que interessante, o que ainda vamos continuar vendo no Primeiro Testamento. Olha só, em Joel ainda, capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O sol brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel.
Olha só, vamos para Amós agora, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É o dia de trevas e não de luz. Sinfonias, capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Sinfonias também dizendo que o dia do Senhor estava perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Olha aqui o que Sinfonias está dizendo. Ele está dizendo que Deus aqui, ó, que o Senhor, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Tem uma parábola muito interessante que fala dos convidados e do sacrifício. E esse sacrifício, será que seria a morte de Jesus na cruz? Vamos continuar vendo. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enchei de violência e engano a casa dos seus senhores. Então tem uma parábola muito interessante que Jesus falou a respeito disso aqui, mas não vamos ver aqui. Então olha só o que fala Sinfonias. Bom, vimos um pouco então do dia do Senhor no Primeiro Testamento. Vamos ver agora então no Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. Então olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Quem fala do dia do Senhor aqui é o apóstolo Paulo. Olha só, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então o apóstolo Paulo ele fala do dia do Senhor, porque nós sabemos que Paulo ele foi um fariseu temente à lei judaica, temente à lei de Moisés. Ele era um dos mais sábios no quesito lei e em todas as outras artes. Até o momento ele que teve um encontro com Cristo e aí começou a pregar as revelações de Cristo. Mas ele era um fariseu temente à lei judaica também. Então todas essas coisas o apóstolo Paulo ele conhecia. Mas vamos lá ainda, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 3, apóstolo Paulo ainda. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, agora ele está falando da vinda de Jesus Cristo. E a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então é isso mesmo. O dia do Senhor que foi anunciado desde o Primeiro Testamento ou Velho Testamento, como vocês preferirem, este dia do Senhor era a volta de Cristo. O sacrifício que foi anunciado antes no Primeiro Testamento era o sacrifício de Cristo na cruz. Quando Jesus falou que voltaria, ele estava se referindo deste dia do Senhor, que foi anunciado lá no Primeiro Testamento pelos profetas. Então esta volta de Cristo era este dia do Senhor. Mas olha só, vamos continuar aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então é claro que aqui ele utiliza de uma figura de linguagem para dizer sobre o dia do Senhor, em que todas as coisas haveriam de passar, aquelas coisas velhas, tudo, aquela forma de adoração a Deus, elas iriam passar, porque isso era uma regeneração.
e ali viriam novos céus e uma nova terra. Então agora vamos para um detalhe muito interessante e revelador. Olha só, usando aqui a Bíblia na linguagem de hoje, vamos para uma passagem em João, capítulo 21, versículos do 20 ao 24, onde o próprio Jesus ele diz aqui, ó. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo e perguntou a Jesus, aquele discípulo era João, o apóstolo João. Perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Então o que ele disse é verdade. Olha só, então Jesus disse que ele, o apóstolo João, ficaria vivo até a volta de Jesus. Só que volta é essa? É a volta de Jesus nesse dia do Senhor. Que era esse dia do Senhor, que era uma volta como uma sentença contra Israel, contra aqueles fariseus e escribas que mataram os profetas, que mataram Jesus, que perseguiram os apóstolos, em que foram responsáveis pelo sacrifício de Jesus na cruz, que estava profetizado pelos profetas lá no Primeiro Testamento. Então eles anunciaram este sacrifício de Jesus e anunciaram também o dia do Senhor, que seria esta volta de Jesus como sentença contra aquele povo daquela geração. Agora, olha como isso vai ficar mais interessante. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11 diz assim: no dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então olha que interessante. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito. Então, no dia do Senhor, João, ele estava a par desse dia do Senhor. Eu, por muitas vezes, achei que esse dia do Senhor seria o sábado. Só que, nesse momento, o apóstolo João já não guardava mais o sábado, porque ele guardava as ordenanças de Jesus, em que a vida dele se tornou um sábado. Então, ele não cumpria mais aqueles rituais da lei. Então, ele guardava todos os dias para o Senhor, todos os dias até o último dia da vida dele era o sábado para Deus, para o Senhor. Então quando ele diz aqui no dia do Senhor, ele não está se referindo ao sábado, ele está se referindo no dia do Senhor, que foi aquele momento que General Tito ele iria invadir Jerusalém. Porque o apóstolo João estava a par de todos os sinais. Ele foi o único que ficou vivo até o ano 70. E ele viu as tropas cercando Jerusalém e então ele teve a visão neste evento. Neste dia do Senhor, ele teve a visão do Apocalipse. E era para entregar o Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor. Só que tem um problema. Por conta da perseguição, ele não escreve o livro de Apocalipse naquele momento que ele tem a visão. Ele vai escrever depois, posteriormente. Olha só, como podemos ver em Apocalipse, o capítulo 1, versículo 9. No versículo 9, antes dos dois que nós lemos, ele diz assim: eu sou João, irmão de vocês, e unidos com Cristo, tomo parte com vocês no reino e também aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Então olha que interessante, ele fala que estava. Em algumas outras versões diz que ele se encontrou na ilha de Patmos, que significa que ele estava.
Provavelmente por causa da perseguição, como ele diz aqui. Então ele vai escrever o livro de Apocalipse depois que ele teve a visão, alguns anos depois, e não no mesmo dia que ele teve a visão. Então não tem problema nenhum o livro de Apocalipse ter sido escrito depois do ano 70, como muitos, inclusive da graça, julgam que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Mas olha só, João ele teve a visão ainda quando Jerusalém estava sendo invadida, no momento em que provavelmente o templo ainda estava de pé, só que por causa da perseguição da palavra ele foi perseguido e preso. Então ele escreve o livro de Apocalipse posteriormente, depois. E olha que interessante. Vamos lá para Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 ao 5. Então vi novos céus e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. O mar sumiu e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Eu vi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Mas não é só isso não, olha só dos versículos 6 ao 10, como vai começar a ficar muito interessante agora, vocês vão entender. E continuou: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas olha que interessante agora. Os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse. Então olha que interessante, mesmo depois da cidade, mesmo depois de tudo consumado, mesmo depois de Jesus falou que terminou, acabou tudo feito, tudo estava terminado, havia ainda um anjo que trouxe as 7 últimas pragas. Um anjo que trouxe as 7 últimas pragas. Essas 7 últimas pragas seriam para as 7 igrejas do Apocalipse. Então olha só, vamos continuar aqui. Venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou. E o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus. Então olha só que interessante, muitos assassinos, muitos desobedientes ainda continuariam existindo e havia também 7 últimas pragas, que seria para 7 igrejas da Ásia Menor. Bom, o que acontece aqui é que tudo se cumpriu em Jerusalém a respeito do Filho do Homem para os judeus, para Israel. A partir daquele momento do ano 70, Deus ele não teria mais nada com Israel, com os judeus, acabou para eles. O problema é que Roma ainda estava no auge. E na profecia de Daniel, da estátua, a pedra acerta o pé da estátua, que aquele momento é o período enfraquecido de Roma. E nesse ano 70, Roma estava na canela, no período alto. Então Roma teria que perseguir ainda as 7 igrejas da Ásia Menor, na Ásia Menor, e não mais em Jerusalém. Então essa perseguição que Roma iria contra as 7 igrejas da Ásia Menor, iria trazer sobre ela a sentença que faria com que Roma perdesse o seu reinado. Mas não seria por outro rei ou por espada agora, como o próprio apóstolo Paulo falou, que ele seria destruído pela vinda do Senhor, pelo sopro da sua boca.
Roma foi destruído pela própria economia. Isso depois de perseguir as 7 igrejas da Ásia Menor, que ocorreu depois do ano 70 e não no ano 70. O ano 70 foi apenas uma sentença contra os judeus, contra os fariseus, contra os escribas que mataram Jesus e perseguiram os apóstolos, aqueles que mataram os profetas. O ano 70 foi contra eles. Faltava ainda o fim do reinado de Roma, que aconteceu depois. Então, por que em Apocalipse Jesus fala da vinda dele também, que estava próxima? A vinda de Jesus seria a tribulação que as 7 igrejas da Ásia Menor iriam passar. Não é uma vinda ainda vindo lá do céu, como os religiosos pensam. Então, seria a tribulação que cada igreja da Ásia Menor iria passar. E neste vídeo eu vou ficando por aqui. E não percam os próximos, que os próximos estarão extraordinário. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.